Agora são exatamente 17 horas aqui em Saskatoon. E eu quero dizer para você que hoje está sendo um dia quente. Estamos cerca agora de 30 graus positivos. O dia mais quente de Saskatoon nesse ano. Mas, como você sabe, eu não estou sozinho. Existem outros colegas comigo. E com certeza eles vão falar, isso nem quente é. Mas para nós é muito bom. Seja muito bem-vindo. Eu sei que se você está assistindo, quem sabe do Rio de Janeiro, são as 20 horas aí, ou do Mato Grosso, que são as 19 horas. Você é muito bem-vindo através dos canais do YouTube, Facebook e também o Zoom. E nós queremos convidá-los a vir e unir-se a nós no Zoom. E aqui está o número para você acessar o Zoom, 639-471-0436. E eu quero lembrá-los que nós usamos o aplicativo da Bíblia, o YouVersion, para você acompanhar aonde estamos e o que estamos fazendo, os textos da Bíblia, os momentos de interação. Então conecte-se com a gente. Você também pode escanear ou procurar pelo evento Decifrando 316. Mas agora eu vou lá para Várzea Grande com o Christian. E aí, Christian, tudo bem? Beleza, como é que você tá, meu amigo Douglas? Tranquilo? Animado? E aí, o que você achou do nosso calor aqui? Rapaz, nessa temperatura você tá me convencendo aí para ir, viu? Fazer um passeio, conhecer o pessoal aí. Aproveita que Legal. só 3 dias por ano, só esse calor. Pois é, e aqui é grande parte do ano é assim, né? Você sabe, você já morou aqui. E é muito legal estar de volta aí para o nosso último programa. É muito bom estarmos juntos. E lembrando a você que está participando com a gente aqui, que você pode interagir com a gente, conforme já foi apresentado, né? E você pode também compartilhar usando a hashtag Decifrando316. Fazendo isso, você interage com a gente também e divulga também a nossa transmissão aí pelos meios de comunicação. Legal, legal. Nossa, voou muito rápido, né? Hoje é a última, né? Tivemos 8 sessões. 8 programas, olha, e tem sido uma bênção. Eu falo por mim aqui que tenho participado com você, com o Paim. Para mim tem sido uma bênção a cada semana. A gente sempre tem um vislumbre novo da palavra de Deus. Isso é muito gostoso. Ela não é estática, ela sempre surpreende você com um novo conceito, uma nova ideia. E isso muda a nossa vida prática, a nossa vida diária. Por isso que a palavra de Deus, como diz ela mesma, ela é viva, né? Viva e eficaz. É muito legal. Muito bem. Agora vamos até o Rio de Janeiro com o nosso companheiro Wesley Paim. E aí, Wesley, como anda as coisas? Graças a Deus, bem. Que bom encontrar contigo, Douglas, Christian, uma alegria poder reencontrá-los e, de certa forma, uma tristeza ou nostalgia, né? Já passamos aí 7 estudos, estamos no nosso último estudo. É bom poder estar com vocês. Estou aí com inveja de vocês, viu, Douglas? Com 30 graus aí, Caxias está frio, rapaz. Estou fazendo aqui uns 22, 23 graus hoje. Então tá bem frio aqui. Né? Em comparação aos 30 aí, mas está tudo bem. Graças a Deus. Eu quero convidar você que nos acompanha, que assiste aí, que está nos acompanhando nas redes sociais, compartilhe este momento, este estudo, este momento de desvendar a esperança aí no 316 com seus amigos, através do WhatsApp, dos seus grupos familiares, da sua rede social. Compartilhe esse link para que as pessoas venham aí, assistam e aprendam das promessas que Deus tem para nós nos 316 da Bíblia. Legal. Muito bem, hoje é a última sessão nossa dessa série 316, foram 8 programas, hoje é o 8º programa e foi muito bom estar com você. Quem sabe você está sintonizando pela primeira vez e fala assim, como assim? Está acabando? Não se preocupa não, você pode rever aí no YouTube, no Facebook, os programas anteriores. Cada dia,
cada terça-feira nós estudamos um dos 3,16 da Bíblia para encontrar a esperança, porque a Bíblia é um livro da esperança. E nesse momento eu quero me conectar com você e saber como foi o seu dia. Foi bom conectar com o Christian, foi bom conectar com o Paim, e agora eu quero saber de você como foi o seu dia. Essa interação será feita através do aplicativo poev.com/DEC316. Se você está acompanhando aqui no aplicativo da Bíblia, procura onde tem a imagem do Hello ali, e logo abaixo tem um link que vai te levar a essa pergunta: como foi o seu dia? Você pode dizer que ele foi maravilhoso, que ele foi bom, que ele está ok, ou quem sabe que você já teve dias melhores. E olha, até agora aqui está tudo empatado. Opa, o dia bom está agregando. Participe conosco. Você pode usar o aplicativo da Bíblia, lá você encontra o link, ou você pode também visitar poev.com/DEC316, decifrando 316. E eu vou deixar aqui um minutinho a mais, porque eu sei que tem um delay para aqueles que estão assistindo no Facebook. Alguém falou para mim: pastor, quando eu fui para votar, já tinha fechado. Então, como tem aí alguns segundos, vou deixar um pouquinho a mais aqui para você compartilhar conosco como foi o seu dia. E aparentemente, a maioria de vocês está compartilhando conosco que o seu dia foi muito bom. E é bom saber disso. É bom termos dias bons. Mas nada que seja excelente aqui nessa vida, nesse momento que nós estamos vivendo, pode ser comparado com aquilo que Deus tem reservado para nós. E de certa maneira já estou aqui dando algumas dicas daquilo que a gente vai estudar hoje. Mas antes de descobrirmos o que vamos estudar hoje, eu quero saber com o Christian. Christian, você lembra o que nós estudamos semana passada? Claro que lembro, sim. O estudo da semana passada foi um estudo muito importante para a nossa compreensão da nossa real natureza, né? Nós falamos sobre o estado do homem na morte. Então, nós aprendemos pela Bíblia, resumindo, né, que os elementos que Deus usou para formar o homem, quando este morre, esses elementos voltam para a sua origem. Então, Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas narinas do homem, então o homem passou a se tornar alma vivente. Então você que está assistindo, nós somos uma alma, nós não temos uma alma, ok? E então quando a pessoa morre, quando chega o dia da morte, o fôlego de vida volta para Deus e o barro, o pó, volta para o pó. Então essa memória se desfaz, essa pessoa fica como se fosse num sono, num repouso, esperando a volta de Jesus, que trará a recompensa para cada um, de acordo com o que tenha feito bem ou mal, aceitado a Jesus ou rejeitado a Jesus. Então foi basicamente isso que nós vimos na semana passada. Legal, legal demais. Obrigado por recapitular. Mas hoje a gente vai entrar num outro 316, num outro tema importante. E vou te falar, é difícil escolher qual foi o tema mais interessante, porque eu acho que é um todo, né? Você não tem como escolher um pedaço, é o todo, é o gostoso e belo e bonito. E a Bíblia é isso, é um livro de esperança. E hoje nós vamos estudar mais um 316, que com certeza vai nos trazer esperança. Mas como de costume, antes de estudarmos, abrirmos a palavra de Deus, nós sempre buscamos a iluminação divina, a iluminação do Espírito Santo para nos ajudar a compreendermos a palavra de Deus, para ajudar o pastor Christian, o pastor Wesley, a conduzir e conversar e apresentar as verdades bíblicas, e para ajudar você a compreender, você que está assistindo ao vivo e você que está assistindo depois. Porque é interessante, a cada dia os vídeos, aquelas pessoas que estão assistindo vídeos, só aumenta e só mostra o poder da palavra de Deus que cresce a cada dia. Então eu vou pedir para o pastor Wesley Paim orar conosco neste momento e assim pedir essa iluminação divina.
Vamos orar então? Grandioso Deus, louvado seja o teu nome pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Nós louvamos o teu nome porque nesta série de estudos descobrimos que através dos 3,16 na Bíblia nós podemos encontrar esperança. Há um plano especial para nós, os seus filhos, criaturas feitas à sua imagem e semelhança. De maneira especial, queremos suplicar uma bênção sobre todos aqueles que estão nos acompanhando ao vivo neste momento. Há tantos pedidos, como a irmã Edna, que pede pelos seus familiares. Toma em teus braços de amor e a cada ouvinte, a cada pessoa que participa conosco neste momento. Mas também toca o coração daqueles que vão assistir este estudo em um momento posterior. Que a tua graça, a tua misericórdia esteja conosco ao explanarmos a tua palavra, mas também que a tua graça e misericórdia esteja com cada pessoa, para que todos possam entender aquilo que tu desejas de maneira muito clara, deixar revelado para cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela oração. Bem, nossa série, Decifrando 3,16, em busca por esperança. Quando a gente pensa em 3,16, a gente pensa naquele texto tão belo de João 3,16. Christian, lê com a gente João 3,16 e diz umas palavrinhas aí sobre esse texto tão belo que tem nos acompanhado nessa jornada, né, da nossa série. Excelente. Esse é o texto que é o coração da nossa série, Decifrando 3,16, e ele diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, ele é um resumo do Evangelho, é um resumo da mensagem de salvação, de graça, é um resumo da mensagem de esperança que Deus tem para nós, para mim, para você. É uma síntese disso tudo, né? E ele mostra a grandiosidade desse amor que Deus tem para conosco. Legal. Bem, São João 3,16 é o coração da nossa série, mas a cada encontro nós temos estudado um 3,16 diferente, que está conectado ao João 3,16. E hoje, Wesley, para onde que nós vamos? Qual livro da Bíblia que nós vamos procurar e ler o 3,16? Josué, capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu gostaria de maneira especial de poder ler com vocês este texto neste momento, porque aqui está uma das belas revelações da palavra de Deus. Aqui está mais um dos textos que nos abre a mente, o coração e a visão para algo muito especial que Cristo Jesus tem preparado para cada um de nós. A palavra de Deus diz assim: a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Este é um momento muito especial na história do povo de Israel. Eles haviam saído do Egito e há 40 anos eles estavam caminhando pelo deserto e agora era a hora de atravessarem o rio e tomarem posse da terra prometida. O que é interessante nesse texto é que algumas pessoas têm dificuldade de entender esta passagem. Precisamos entender que nós temos um Deus que é todo-poderoso. E ele pode, de uma maneira muito especial, ou usando as leis da natureza, ou
modificando as leis da natureza, operar o milagre, ou através das leis, ou a despeito delas, fazer aquilo que ele intenta fazer. É a vontade de Deus será feita. Mas para nós termos uma ideia, há registro de pelo menos 2 terremotos nesta região, um registrado em dezembro de 1267 e outro em julho de 1927. O interessante é que o terremoto de 1927, ele interrompeu o curso do rio por aproximadamente 21 horas e meia, o que seria tempo suficiente para o povo poder passar. Agora, o que é mais interessante nessa travessia, nesse relato, querido amigo, pastor Douglas, pastor Christian e amigo que nos acompanha, é que a travessia do povo para a terra prometida, pelo Rio Jordão, para Canaã terrestre, ela é a mostra, o indicativo de que nós também iremos atravessar e nós chegaremos à terra prometida, a Canaã celestial, a terra onde nós iremos morar eternamente com nosso Deus, a nova terra. E eu quero ler com vocês esta promessa que se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos caminhando pelo deserto deste mundo de pecado. Nós temos a presença de Deus, assim como a arca daquela época que simbolizava a presença de Deus com o povo, esteve ali no meio enquanto o povo atravessava. Nós temos Cristo Jesus, nós temos Deus conosco nessa travessia através do Deus Espírito Santo. E nós, todos aqueles que acreditam, que creem, como leu Christian no nosso texto base, em Cristo Jesus, hão de herdar o novo céu e a nova terra que tem preparado para cada um de nós. Que legal, hein? Então nós temos o 3,16 de Josué, onde mostra aquela terra prometida que eles tanto almejavam chegar e usufruir, e teve aquele momento da travessia. E o Wesley falou que nós estamos indo também em passarmos numa travessia deste mundo sofrido, como foi e tem sido, né? E para a terra que mana leite e mel, a nova terra. E a minha pergunta para você neste momento é o seguinte: quando você escuta essa frase, essas palavras, nova terra, o que lhe vem em mente? Bem, eu não quero só que você pense, mas eu quero que você compartilhe comigo através do aplicativo PoeV. E aqui está a pergunta: quais são os seus primeiros pensamentos e sentimentos quando você escuta nova terra? E as primeiras palavras já estão chegando: alegria, medo, destruição, esperança, paz. Eis algumas das palavras que pessoas trazem e algumas pessoas pensam e sentem ao escutar a palavra nova terra. Ficar sozinho. Interessante, mas a gente consegue ver que a palavra esperança está crescendo. Bem, deixa eu continuar aqui, eu quero conversar com o Christian agora. Porque toda vez que a gente fala com um cristão, né? O cristão sempre fala em céu. Céu, né? Eu quero ir para o céu. Olha, nossa herança está no céu. Mas o Paim falou de uma nova terra. Christian, afinal, qual que é a promessa ou a recompensa daquele que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? A esperança do cristão está ligada a um céu, a essa terra? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Excelente pergunta, Douglas.
A esperança do cristão, ela está ligada tanto ao céu quanto a uma nova terra, em dois momentos diferentes. Ao longo desse estudo, a gente vai perceber aonde nós estaremos em cada um dos momentos, ok? Mas em Mateus capítulo 5, verso 5, onde Jesus fala sobre o reino de Deus, ele diz assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Esse texto, ele é usado por muitas pessoas para justificar algumas ações aqui na terra. Por exemplo, eu fui pastor numa região onde havia muitas pessoas que grilavam terra. Essa expressão grilar terra é pegar aquelas terras devolutas do governo, ok? E aí essas pessoas falam assim, não, é a promessa de Deus, porque nós somos fiéis e nós vamos herdar a terra. E eles faziam isso, pegavam essas fazendas e cortavam em diversos lotes e tal, com a justificativa de que Jesus disse nas bem-aventuranças de que eles herdariam a terra. Só que quando você vai estudar a palavra de Deus de forma mais minuciosa, você percebe que a promessa de Deus para nós é uma terra restaurada, ok? A gente vai avançar um pouquinho mais nesse conhecimento daqui a pouco. Em Salmos, o capítulo 37, nós também encontramos essa promessa, a promessa de recebermos uma terra por herança. Diz assim: pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Então, mais uma vez aqui, aqueles que são fiéis a Deus receberão uma herança, receberão a terra por herança. Agora, nós temos que entender que terra que é essa terra do jeito que está hoje aqui, está falando de fazenda, de sítio, de terreno na cidade, desse tipo de conquista. Eu acredito que nesse estudo você vai tirar essa dúvida, mas eu já posso adiantar para você, a terra da qual nós estamos vendo aqui no texto é uma terra restaurada, uma terra nova, tudo novo, conforme é o plano de Deus para mim e para você, e você vai vendo daqui a pouquinho nos próximos textos que a gente vai para uma nova terra, uma terra restaurada. Muito legal, obrigado pela explicação. Interessante, né, que esses dois textos que você leu, Christian, a ênfase é na terra, herdar a terra, né? Muitas vezes a gente escuta o cristão sempre falando do céu, ou quando eu morrer vou para o céu, né? E a gente já estudou isso no último estudo, que não tem isso. Mas ao nós estudarmos hoje, nós vamos ver que a herança final, o prêmio final para aqueles que forem fiéis a Deus, será a terra. E como será essa terra, Wesley? Explica pra gente. Você vai poder escolher, vai ter que poder invadir aí, como o Cristo está falando lá dos grilheiros, né? Você vai invadir aonde? Aonde você quer morar? Qual país você vai escolher? Qual que é a parte da terra que você vai querer, Wesley? Quero estar na terra. Mesmo porque Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, nos diz assim, aqui João tem uma visão desta terra. Então ele diz o seguinte: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Isaías, agora capítulo 65, versículo 17, é um outro texto também que nos diz como será essa terra que nós iremos herdar, que os justos irão herdar. Diz assim: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Veja, Jesus está dizendo, nestes dois textos, existem outros mais, mas basicamente nesses dois textos, ele está dizendo que a terra que nós iremos possuir é uma nova terra que ele irá criar. Não vai recapear, não vai dar uma mão de tinta, como a gente faz às vezes na nossa casa, né? A coisa está meio assim, tal. Principalmente no final do ano, a gente vai lá, contrata alguém, ou a gente mesmo compra uma lata de tinta, dá uma pintura e a casa parece nova, mas as coisas são do mesmo jeito, não. O que Jesus tem preparado é algo que nem eu e nem você jamais vimos, jamais podemos imaginar. Ele nos dá um vislumbre. João diz aqui que no livro de Apocalipse que a primeira terra
e o primeiro céu havia passado, o mar já não existia, não é que não vai haver mar, mas o sentido de mar como prisão, como meio de separação, como era o caso de João, isso não existirá mais. Então não teremos mais essas divisões de continente que nos deixa tão distante, Christian e Douglas, né? E graças a Deus temos a internet que nos une, mas essas divisões, essas distâncias não haverá mais, porque Deus vai restaurá-la ao seu plano original, aquilo que ele planejou. Como diz Isaías, eu estou criando novo céu e nova terra. Que coisa linda. Vai juntando as peças desse quebra-cabeça. O Christian leu que nós vamos herdar a terra. O Paim foi categórico. Será uma nova terra. E agora eu vou perguntar para o Christian. Qual que é o tipo de vida que nós vamos ter nessa nova terra? Como que vai ser viver nessa nova terra? Porque eu sei o que é viver aqui na nossa terra hoje, né? Mas como será viver lá? Opa, por alguma razão acho que eu tô aqui, não tô te ouvindo. Opa. Excelente, Douglas. A Bíblia nos dá alguns indicativos de como será essa vida na nova terra, né? Quando, por exemplo, você compara, a gente olha para a nossa vida aqui, na realidade, aqui no dia a dia que a gente tem aqui, sempre tem uma pitada de luta, a gente tem momentos de perda, de sofrimento. Então, a Bíblia nos mostra que lá na nova terra, nós teremos as coisas boas que nós temos aqui na terra, elas serão muito melhores lá, tá certo? As coisas boas e que são lícitas, né? Serão bem melhores lá. Mas o texto bíblico também mostra que a gente não vai ter sofrimento lá, que a gente não vai ter morte, não vai ter dor, a gente não vai ter disputas por poder, por supremacia, as pessoas se respeitarão, viverão em comunidade, de forma humilde. E o texto de Apocalipse, o capítulo 21, verso 4, fala pra gente um pouquinho disso aí, né? Ele diz assim: então ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem pranto, em outras versões, pois a antiga ordem, ou as primeiras coisas, já passaram. Então esse texto fala pra gente que o sofrimento, a luta, as barras pesadas que você enfrenta aqui, os estresses da sua profissão, do seu dia a dia, a dificuldade que existe nos relacionamentos, para manter a família, sabe, para você manter a sua casa, as perdas de familiares, perda de emprego, todas essas questões que geram sofrimento, elas serão removidas para sempre, especialmente a morte, e nós teremos um estilo de vida renovado no céu, um estilo de vida cheio de alegria, de prazer, de satisfação, de gozo, que é o que os coachings tanto pregam, tanto ensinam aí as técnicas para você lidar com sofrimento, lidar com problema, resolver isso aqui, resolver aquilo ali. Lá no céu isso aí vai ser uma coisa automática, não haverá necessidade de ninguém te ensinar isso, porque a vida lá será muito feliz, muito alegre, e isso é muito bom. Nós temos mais um texto que fala sobre esse novo estilo de vida na nova terra, que é Apocalipse capítulo 7, verso 16, e diz assim para a gente: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro está no centro do trono, será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aqui a gente vê que lá nós não teremos fome, lá nós não teremos sede, lá nós não passaremos necessidade, lá nós não veremos pessoas passando necessidade. Então veja, o que vale a pena a gente frisar nesse momento: todas as promessas políticas que nunca se cumprem, independente dos governos, das regiões, dos países, dos sistemas políticos, todas essas promessas de que uma teoria social vai resolver o problema, uma outra teoria, uma forma de gestão, uma outra forma de gestão, e a coisa sempre continua como está, apenas Deus, como supremo gestor, criador desse universo, vai dar fim à morte, vai dar fim à fome, vai dar fim à sede, às pessoas que passam por perdas, por luto, e ele vai realmente
trazer uma nova ordem no sentido de colocar as coisas no seu devido lugar, removendo a morte, a tristeza e dando alegria e vida eterna para todos nós. Que promessas lindas. Vamos aqui ajuntar as peças desse quebra-cabeça. Deus prometeu que nós herdaríamos a terra. O pastor Wesley leu que essa terra seria uma nova terra. E o Christian aqui está apresentando para nós que não será só uma nova terra, mas será um novo estilo de vida. E eu quero saber do Pai um pouco mais desse novo estilo de vida que será e que vivenciaremos aqui nessa terra que será um dia renovada. Você vê as promessas de Deus para nós, a eternidade do ser humano, segundo os textos que nós estamos lendo, se dá aqui nessa terra renovada, e não só ela é renovada, mas com um estilo, uma vida diferente. Que outros textos você poderia nos informar aí desse novo estilo de vida? O que você poderia nos falar desse novo estilo de vida? Olha, Douglas, é extremamente prazeroso, traz uma alegria, uma paz e até uma expectativa, como disse um dos amigos que nos acompanham pelo YouTube, o Cláudio, quando estudamos sobre o novo céu e a nova terra, sobre tudo que Deus tem preparado, sobre como será esse novo estilo de vida. O Christian nos falou lá que nós não teremos morte, não haverá dor, não haverá sofrimento, não vai ter tristeza, não vai ter fome, e enfim, e a Bíblia continua revelando outras coisas que não existirão. Por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 35, versículo 5 e 6, a palavra de Deus nos revela algo mais. E ela diz assim, a palavra de Deus: então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destaparão. Então os coxos saltarão como o cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Olha que coisa maravilhosa. Na nova terra que Deus tem preparado, além de tudo aquilo que nós já vimos com o pastor Christian, lá também não haverá pessoas com dificuldades físicas, com necessidades especiais. Nós não teremos cegos, mudos, não teremos coxos e outros desafios mais. Aqui são só algumas que estão sendo relatadas, mas quer dizer que essas dificuldades terão um fim no novo céu e na nova terra. Mas terá outra coisa também terá o fim. Esses cantos da terra que não produzem nada, que são inférteis, por exemplo, como o deserto, lá serão banhados por águas e que romperão de Deus, da cidade que ali estará, onde Deus vai recriar esta terra, este planeta. Olha que coisa maravilhosa. Mas o livro de Isaías, ainda no capítulo 65, versículo 25, continua nos contando o que é que nós vamos ter. E olha que coisa interessante está relatado aqui. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. No céu, para podermos ver determinados animais, nós não iremos precisar ir a um zoológico ou a um safari e estar protegidos ou do lado de fora da grade, como é o caso do zoológico, ou no safari dentro de um carro, porque no novo céu e na nova terra que Deus tem preparado para nós, todos os animais irão conviver pacificamente, juntos, e ninguém mais será alimento de ninguém. Que coisa maravilhosa. Olha, lendo esses textos, a imagem que me vem à mente foi do Éden. Deus criou o mundo perfeito e Deus vai recriar um mundo perfeito.
para você e para mim. A herança dos fiéis será a terra. Será uma terra nova. Será uma terra que não teremos sofrimento, dor e nem lágrimas. A esperança do cristão é desta terra e desse novo estilo de vida, aonde viveremos felizes para sempre. É aqui, nessa terra. Deus criou essa terra para nós no início e Ele vai recriar essa terra para a humanidade por toda a eternidade. E a única coisa que nós precisamos fazer é aceitar Jesus. Porque pare para pensar comigo. É difícil viver aqui. Sabe, tem dias mais difíceis do que outros. Eu vou dizer, ontem foi um dia difícil, com muitos desafios para mim. E à noite, quando eu voltei a rever aqui os nossos estudos e li esses textos, sabe, me encheu de esperança. Eu falei, olha, eu vou viver aqui. Eu tenho 41 anos. Eu não sei quanto tempo eu vou viver se Jesus não voltar. As pessoas que vivem uma longa vida, vivem 70, 80 anos. Agora imagine 70, 80 anos comparado com uma eternidade. Não tem como colocar na balança. Você não pode trocar 5 minutos de prazer por uma eternidade, por uma nova terra que Deus está preparando para você e para mim. E aqui eu quero dar uma pausa para os nossos amigos, o Painho, que tomar uma água, porque eu quero dar uma pergunta para você pensar e uma pergunta para você compartilhar com aqueles que estão ao seu redor. Se quem sabe você está assistindo aí sozinho e quem sabe tem alguém do seu lado que não está prestando atenção, chama ele e discute essa pergunta com ele. Quem sabe não tem ninguém do seu lado, então compartilha conosco aqui nas mídias sociais. E a pergunta é a seguinte: na sua opinião, por que é tão importante ter a esperança de uma nova terra? Bem, eu vou te dar 2 minutos para você discutir com aqueles que estão ao seu redor, para você discutir com, quem sabe, os seus amigos agora da internet e compartilhar conosco as suas respostas. Mas por que é importante ter essa esperança? Bem, te vejo em 2 minutos. Seja bem-vindo novamente à nossa sala de estudo e que bom que você está conosco. Eu aqui já recebi uns recadinhos, eu recebi um recadinho do André Oliveira, a gente estudou junto com ele, eu e o Wesley. Né? O André é um intelectual, hoje pastor na Casa Publicadora Brasileira.
Ele criava poesias, coisas belas, muitas histórias. Bom de estar com você. E também, eu quero dar um oi para meus pais, que também estão nos acompanhando o último episódio dos 3:16. Bem, Christian, e aí, alguma novidade aí que o pessoal quer compartilhar desse? Por que é importante ter essa esperança do novo céu e da nova terra? Tem alguns amigos que estão aqui, ainda nessa direção aqui, veja. A grande questão é que a gente, conforme você colocou aqui, tem um colega que está falando o seguinte, por mais que o dia seja bom, a gente sempre tem momentos difíceis, essa é uma certeza, né? Outras pessoas também estão indo nessa direção, e essa também é a minha posição, né? A minha esperança. A gente tem dias bons, mas como você mencionou também, a gente tem dias difíceis, e que são desafiadores para a gente, e a palavra de Deus de fato, o lugar onde eu, Christian, busco esperança para poder viver aqui. Então, por mais que a gente tenha coisas boas aqui na Terra, a alegria completa apenas na nova Terra, né? Legal. Precisamos dessa nova Terra para termos uma perspectiva, que as coisas não se findam com os problemas e as labutas dessa vida. Wesley, como que tá o nosso pessoal aí de Duque de Caxias? Estão animados e participativos. Mais ou menos na mesma direção que o Christian colocou aí, o poder desfrutar o Éden que Deus tem preparado para nós, livre de todo sofrimento, porque é a promessa de Cristo Jesus, e essa promessa nos dá perspectiva. E aí, irmão Everaldo cita João capítulo 14, 1-3, a irmã Hilda, que tem sempre nos acompanhado, ela diz porque é uma promessa de uma nova vida ao seguirmos Cristo Jesus, uma nova perspectiva aí, obviamente sem sofrimento. A Selma também diz a mesma coisa aí, que vai por fim ao sofrimento e a esperança de rever os nossos familiares e amigos, ou seja, um ponto final à morte, ao sofrimento. Nós estudamos sobre isso na semana passada, no último estudo, e também o Christian falou que essa é uma das características da nova vida, e assim sucessivamente, mas com ideias, sempre a ideia de que traz esperança e força para atravessarmos o deserto de sofrimento que temos neste mundo em que vivemos. Legal. Enquanto o pai estava falando, me veio à mente o livro de Hebreus, o capítulo 11. O capítulo 11 ele é considerado o capítulo dos heróis da fé. E é interessante que havia uma característica entre esses heróis. E por que eles foram considerados heróis? Por que eles venceram as lutas desta vida? Porque eles tinham os seus olhos naquilo que Deus havia aguardado ou guardado para eles. Abraão, ele caminhava para aquela terra, para aquela cidade que Deus é o próprio arquiteto. Sabe, quando nós temos o céu, o novo céu e a nova terra, lembrando, a nova terra é a herança, né, dos salvos. Quando nós temos isso em perspectiva, nós iremos tomar melhores decisões, porque nós não vamos colocar em risco aquilo que a gente está estudando aqui. Eu não sei você, mas a descrição dos textos que o Wesley leu, que o Christian leu, só me deu vontade de ir para lá. E a pergunta é a seguinte: Christian, quando é que a gente vai tomar posse dessa nova terra, esse novo estilo de vida? Excelente, essa pergunta vai encher o seu coração aí, o nosso coração, de cada um dos amigos que estão participando aqui da nossa transmissão, de muita esperança. Veja, o evento fundamental para a gente entender esse assunto é a volta de Cristo Jesus. A volta de Cristo Jesus, ela vai desencadear outros eventos, tá certo? Mas na volta de Cristo Jesus, nós vamos ver cumprir-se aquilo que vamos ler agora nesses dois textos, 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, tá certo? Então tem a volta de Cristo Jesus, ilustrado aqui pela minha caneta, como um evento que está para ocorrer em breve, e esse evento vai desencadear todo esse processo de posse, de ida para essa nova terra. Vamos ver os textos?
Diz assim, o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 51 até o verso 54, ele diz assim: eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá o que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Vamos ver esse texto rapidamente, vamos entendê-lo. O apóstolo Paulo está falando o seguinte: Jesus pode voltar e nem todas as pessoas que são boas passarão pela experiência da morte. Pode ser que eu e você estejamos vivos. Então ele diz que nós seremos transformados, e ele dá o tempo para isso, no abrir e fechar de olhos. Então os cabelos brancos que vão aparecendo, né, alguma deficiência física, todos esses sinais que o pecado vai cravando em nosso corpo, em nossa mente, eles desaparecerão num piscar de olhos, ok? Agora, um outro texto importante é a 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, gosto muito desse texto, e nele o apóstolo Paulo esclarece um pouquinho para nós como será a partir da volta de Cristo Jesus. Veja você que os elementos dos dois textos, eles se encaixam, ok? Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, evento volta de Jesus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui o apóstolo Paulo coloca em ordem os elementos. Então, primeiro, quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e agora ele continua. Depois nós, os vivos, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Então, nós, após a volta de Cristo Jesus, nós teremos esse encontro com Jesus nos ares. É um texto que a gente viu lá no estudo sobre a volta de Jesus, tá certo? Por que é importante esse texto? Porque Jesus não vai passear por essa terra, o nosso encontro com ele vai ser nos ares. Vamos para onde ele está, ok? Essa é a ideia do texto. Depois disso, algo especial vai acontecer. Nós vamos passar um período de tempo, do qual vamos falar daqui a pouquinho, lá no céu. E depois nós voltaremos para essa terra, para uma terra restaurada. É isso que a gente vai ver daqui a pouquinho nos próximos textos já. Então, nós receberemos, que foi a pergunta inicial, nós receberemos a nova terra com a volta de Cristo Jesus como um presente dele para cada um de nós, para cada família. Obrigado pela explicação. E olha aqui um ponto importantíssimo, né? Porque quando eles estavam descrevendo a nova terra e o estilo de vida da nova terra, a gente viu que não ia ter mais morte, sofrimento e tudo mais. Então vamos dizer, esse pacote desse nova terra, desse novo estilo de vida, ele começa a se desenvolver com a volta de Jesus, quando ali já recebemos a imortalidade, quando somos revestidos pela imortalidade. Mais interessante que o Christian falou que nós vamos para o céu, nós encontramos com o Senhor no céu. E ele falou que, pai, que nós vamos ficar um período no céu, né? Então, aparentemente, na hora de que Jesus volta, a gente ainda não herda esta terra ainda. É isso mesmo? Exatamente. A volta de Cristo Jesus dá início a uma série de acontecimentos que culminará com o herdar da terra. Mas antes do herdar a terra, algumas coisas irão acontecer. O Christian já colocou pelo menos duas delas, né? Os mortos serão, ou três delas, dependendo do ponto de vista, os mortos vão ressuscitar, os vivos serão transformados e juntos irão se encontrar com Cristo Jesus. E o que acontece depois disso? Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte
não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Um período de 1000 anos, aqueles que foram ressuscitados primeiro, e aqueles que estavam vivos e foram transformados, juntos estarão com Cristo Jesus no céu, porém o céu não é nossa herança. Estarão lá reinando. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3, traz um relato bem interessante sobre este período. A palavra de Deus diz assim: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Neste período em que estaremos no céu, Satanás estará preso. Não necessariamente por correntes, mas porque não vai haver nada o que ele vai fazer. A terra está destruída, todos estão mortos, não tem a quem tentar, não há o que fazer, então ele fica preso. E não tem nada pior do que você estar recluso a um lugar onde você não tem o que fazer. Por mais espaçoso que seja, não existe nada pior. Você acaba se tornando escravo ou prisioneiro deste ambiente. Por isso Satanás vai estar preso, e aqueles que estão vivos e transformados no céu com Cristo Jesus estarão reinando, e este é o período onde Cristo Jesus vai secar dos olhos toda lágrima. Ele vai dizer porque aqueles que estão vivos e salvos lá estão, e porque algumas pessoas não estão lá, e algumas coisas vão acontecer logo depois disso que são bem interessantes. Mas, a princípio, nós estaremos, depois de ressuscitar os mortos e os vivos serem transformados, morando com Cristo Jesus durante 1000 anos no novo céu. Muito legal. Então vamos tentar aqui manter as peças do quebra-cabeça. Na primeira parte a gente viu um pouco sobre esse novo céu. É a herança dos justos. Será totalmente novo. Não haverá morte, sofrimento, dor. Haverá paz. Haverá harmonia. Não só entre os seres humanos, os animais, a natureza. Aí eu perguntei para o Christian, como é que quando é que a gente vai receber isso daí? E ele começou a montar a história aqui. Ele falou, olha, começamos a experimentar essa nova fase, esse novo estilo de vida com a volta de Jesus. A volta de Jesus resgata todos que amaram a Jesus, vivos ou mortos, porque há ressurreição, e a gente tem estudado a ressurreição tantas vezes, mas em particular no último estudo, e se você perdeu, eu encorajo você a assistir. Então, quando Jesus volta, os justos, mortos, ressuscitados e vivos são transformados e encontram com Jesus e vão para o céu por um período de 1000 anos. Mas a volta de Jesus também, ela traz a destruição de todos aqueles que negaram a Jesus. Então não tem mais ninguém vivo. Todos os ímpios, aqueles que não aceitaram Jesus, estão mortos. E todos os justos estão no céu com Jesus. Por isso Satanás fica nesse período de 1000 anos. E é interessante, pai, você estava falando, do que é se reinar com Jesus durante 1000 anos. Eu estou numa classe de estudos com os meus adolescentes e jovens da igreja, todos os dias, desde que o coronavírus começou, quando as aulas foram interrompidas. Eu falei, olha, eu acho que eu vou tirar 1 hora por dia para ajudar os pais os pais da nossa igreja e de outros que quiserem, que eu vou passar 1 hora com seus filhos durante a semana. Então, de segunda a sexta, durante 1 hora, eu tenho um momento com esses adolescentes e jovens. E o interessante é que hoje completou
67 sessões, 67 estudos bíblicos. E hoje a gente estava estudando Apocalipse 20 e um deles me perguntou, pastor, o que significa esse reinar? O que significa essa questão? Explica pra gente. E o pai falou ali de algumas surpresas e eu poderia organizar de 4 maneiras. Quando a gente ficar nesses 1000 anos, a gente vai analisar 4 surpresas. A primeira, o que eu estou fazendo aqui? Sabe? A gente vai ver que a vida que a gente levou não merecia estar no céu. E não merece mesmo, porque tudo depende de Jesus Cristo, né? Não é porque você fez ou deixou de fazer, mas por causa de Jesus Cristo. Segunda surpresa, a primeira de estarmos lá, é nós procurarmos alguém que pensávamos que estaria lá e não está lá. E essa é a realidade. Muitas vezes as pessoas tomam as decisões equivocadas na sua vida, ou vivem uma vida dúbia, uma vida de fachada, que na frente você pensa que está tudo bem, mas por trás não está bem. Bem, eu quero dizer para você que Deus, ele não olha para aquilo que você apresenta, mas Deus olha para o seu coração. Então, nós vamos ter a surpresa de tentar encontrar algumas pessoas que nós não iremos encontrar no céu. Mas nós também teremos a surpresa de encontrar pessoas que, quem sabe, não esperávamos estar no céu. E hoje eu usei até exemplo, imagina o bom ladrão, a gente chama de bom ladrão, né? Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, né? E um deles decidiu entregar a sua vida a Jesus. Jesus falou para ele, olha, você vai estar comigo no paraíso. Agora imagine, a gente não sabe o que esse ladrão fez para morrer, mas provavelmente ele fez algo grave, porque a morte da cruz era para os piores criminosos. Vamos dizer que ele havia matado uma pessoa. Quem sabe a última imagem da vítima foi daquele ladrão tirando a vida desta vítima. É a última lembrança dessa pessoa em vida. Ela morreu, o ladrão foi pego, foi crucificado, morreu. Mas como a gente sabe, o ladrão aceitou Jesus e Jesus prometeu que ele estaria com ele no paraíso. E agora ele está lá no paraíso. Vamos dizer que essa vítima havia e era aceitado Jesus, era um seguidor de Jesus. Ele chega lá no céu e de repente vê o assassino lá. Ele fala assim, o que você está fazendo aqui? E lá nós vamos nos registros, nos livros e vamos entender por que ele estava lá. A vítima vai entender, ele aceitou Jesus. E da mesma maneira que você não merecia estar aqui, ele também não merece, mas é tudo pela graça de Deus. Nós vamos ter a surpresa de estarmos lá, a surpresa de não encontrarmos algumas pessoas e teremos a surpresa de encontrarmos algumas pessoas que nós imaginaríamos que não estariam lá. E outro dia eu escutei uma 4ª surpresa, é que alguém vai chegar para você e vai dizer para você, sabe, eu estou aqui por causa da sua influência na minha vida. Será uma surpresa para você. E olha que coisa linda. Sabe, essa é uma das grandes razões que motiva, pelo menos a mim, eu sei com o Christian, com Wesley, de estarmos aqui. A gente não está fazendo isso aqui porque a gente recebe isso aqui, é um trabalho extra. Sabe, eu tenho o Everton e a Juliana ali trabalhando também, ajudando nos bastidores aqui na parte técnica. Não porque a gente está recebendo, porque a gente ama Jesus e a gente quer compartilhar essa mensagem. E o Everton sempre fala para mim, pastor, a coisa mais bonita que eu gostaria de saber um dia é chegar lá no céu e alguém falar, olha, obrigado por aquele vídeo que você ajudou a produzir. É por causa desse vídeo que eu estou aqui. Sabe? E eu oro. Que eu não sei quando você vai assistir esse vídeo. Quando? Eu tenho as minhas filosofias e ideias de que eu acho que as pedras, muitas das pedras que clamarão serão os vídeos que serão postados na internet quando nós não pudermos mais proclamar a mensagem. E Apocalipse 13 fala sobre isso. Eu acho que muitas pessoas conhecerão Jesus pelos legados que nós deixarmos. E um dos legados será livros e a internet. Essas 4 surpresas. Opa, acho que eu falei demais já. Deixa eu voltar aqui pro Christian. Christian, desculpa, eu falei demais. Mas foi ótimo ouvir relembrar essa explicação das 4 surpresas que nós teremos. Muito legal. É muito bom. E falando nisso, né? E acho que a gente está combinando até de um negócio de nós falarmos com os Calebs aí, com o seu pessoal, né? Em breve, né? E eu quero incentivar os Calebs. Deixa eu falar aqui para eles. Olha, você que está envolvido, compartilhe nos projetos do Caleb, da pregação da palavra, porque você pode ter uma surpresa de chegar no céu. Essa 4ª surpresa. Alguém chegar e falar assim, olha, é pela sua causa, que é pela sua influência,
É porque você apresentou Jesus para mim que eu estou aqui. Então esse momento aí para os Calebs é um momento especial para termos mais desses 4 surpresas. Mas peraí, vamos voltar aqui ao assunto, né? Que hoje o assunto não é o Caleb, provavelmente vai ser amanhã. Mas o que ocorre depois desses 1000 anos? Porque a Bíblia é bem clara, né? Reinam com Cristo durante 1000 anos. Satanás é preso por 1000 anos. O que vem depois, então, do encerramento desse período de 1000 anos? Excelente. Nós temos, quando Jesus volta, nós temos a primeira ressurreição dos justos. Temos 1000 anos e depois a segunda ressurreição. Então, entre uma ressurreição e outra, 1000 anos. Por que é importante você saber disso? Porque na primeira ressurreição, os justos, e na segunda ressurreição, na última ressurreição, os ímpios, para receber o castigo, tá certo? O castigo eterno. Agora, eu preciso só lembrar daquela frase que a gente usou muitos estudos atrás, que ninguém vai se perder por causa dos pecados que cometeu. As pessoas irão se perder pela graça que rejeitaram, tá certo? Isso tem que estar claro para a gente. Deus não é mau, Deus não é tirano, Ele quer salvar. Só que chega um momento que para Ele colocar um ponto final na maldade, no pecado, Ele precisa tomar uma decisão que é de acabar com o pecado, como diz a palavra, com a sua raiz e o seu ramo, né? Se a pessoa está abraçada ao pecado, ela quer isso, é difícil. Bom, depois dos 1000 anos, Apocalipse capítulo 21, verso 2, nós vemos o que acontece. A cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. A cidade santa, ela desce. Ou seja, a cidade santa que é tida como a morada de Deus, né? Onde nós teremos ali a capital da nova terra, ela vai descer, tá certo? Então, depois de passarmos 1000 anos no céu, convivendo com Cristo, checando os registros, como você falou, das surpresas, entendendo por que a gente está, ou por que alguém não está, entendendo todo esse processo judicial que Deus o Pai está conduzindo através de Jesus, então a cidade santa, ela vai descer, ok? Agora, Apocalipse capítulo 20, verso 5, fala de algo mais que vai acontecer na descida da cidade santa. Diz assim: o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Isso. E tem uma continuaçãozinha desse texto. Ok, e seu número é como a areia do mar. Então veja, quando a cidade santa estiver descendo, há uma ressurreição. A ressurreição de quem? A ressurreição daqueles que optaram por viver sem Jesus. Eles ressuscitam, olham para a cidade santa e falam assim: tudo aquilo que a gente sempre sonhou está ali em cima, e Satanás vai reunir um grande exército para atacar a cidade santa, tentar entrar na cidade santa. Então Deus mandará um fogo consumidor que acabará com Satanás, seus anjos, o pecado e pecadores que escolheram permanecer no pecado. Ok? Há algo que acontece no futebol, e talvez ilustre isso que vai acontecer na segunda ressurreição. O juiz, ele nunca dá o cartão vermelho para um jogador quando ele está caído, tá certo? Então o juiz primeiro pede para ele se levantar, depois que ele se levanta, aí ele recebe o cartão vermelho e aí ele está fora do jogo. É mais ou menos isso que vai acontecer na segunda ressurreição, quando a cidade santa estiver descendo. Os ímpios maus, mortos, ressuscitarão para ver tudo aquilo que eles rejeitaram. Então o Senhor lhes dá o seu devido castigo. Eles escolheram o pecado, eles escolheram a morte, então é o que eles recebem nesse momento. Então o fogo consome o pecado, consome a morte, consome o dragão, Lúcifer, seus anjos e tudo mais. E aí a terra, ela é purificada por esse fogo. E aí nós entramos de forma muito clara na nova terra, quando a cidade santa descer. Muito obrigado, Christian. Eu vou perguntar aqui para o Paim já, para explicar um pouco melhor esse processo. Por que da ressurreição
dos ímpios, né? Já estão mortos, por que vai acordar eles? Deixa eles quietos lá, o que está acontecendo? Qual que é a razão disso? Mas antes de fazer essa pergunta para o Paim, ontem eu estava assistindo um sermão. Uma das minhas práticas de relacionamento com Deus, muitas vezes é de escutar algum sermão, de conectar com Deus. E muitas vezes eu até pergunto, tem um sermão bom aí? Escutou algum sermão? Eu estava falando com Wesley esses dias, tem algum sermão bom para eu assistir? Mas bem, ontem eu estava assistindo um sermão do pastor Henry Feyerabend. Não sei se vocês lembram dele, ele era do Canadá, foi orador do Está Escrito do Canadá, e ele fez uma série de evangelismo na Vila Formosa. E se eu não falho a memória, eu acho que o Wesley trabalhou nessa série de evangelismo lá na Vila Formosa. E nesse sermão, ele estava falando um pouco daquilo que a gente está estudando aqui. Não tudo, mas ele estava comentando. E ele usou uma ilustração que me marcou muito. Ele falou o seguinte, e vai, assim, de certa maneira, com o que o Christian estava tentando explicar, no sentido de que ninguém vai se perder por causa dos pecados, mas da graça recusada. Ele falou assim, imagine que temos uma doença grave e fatal. Imagine que o doutor, o médico, ele vai lá e fala, tome esse remédio. Se você tomar esse remédio, você não vai morrer. Eu vou voltar daqui uma semana para ver como está a sua recuperação ao você tomar o remédio. O médico volta em uma semana e o paciente está pior do que da última vez. O médico fica assustado e fala, o que aconteceu? Você está pior. Eu não consigo ter esperança para você agora. Você tomou do remédio? E o paciente falou, né, na ilustração pastor Feyerabend, não tomei não. Fiquei com medo que ele fosse amargo. Preferi não tomar. Veja, quem está matando aquela pessoa não é o médico, mas a falta do paciente de tomar o remédio. O pecado trouxe o salário do pecado é o quê? A morte. Sabe, Deus não está punindo ninguém, porque Deus proveu o remédio para a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de Cristo Jesus. Jesus morreu no seu lugar, no meu lugar. O remédio para o pecado foi colocado à sua disposição. Cabe a você tomar ou não. Agora, se você decidir não tomar esse remédio, porque você não quis tomar, não vá culpar a Deus, porque Ele não é responsável pelo sofrimento, não é só responsável pelo pecado, mas a despeito de não ser responsável, Ele proveu a saída, o remédio. Se você não tomar, você vai sofrer as consequências da enfermidade chamada pecado. Mas, Paim, explica pra gente então aí, né, como que está falando, a cidade santa vai descer, né, os mortos serão ressuscitados, mas por que haverá essa ressurreição dos mortos? Romanos capítulo 14, versículo 11, e depois Filipenses, nos traz a resposta a esta pergunta. Eu convido você, amigo, a nos acompanhar na leitura deste texto. Romanos capítulo 14, versículo 11. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus, ou que sou Deus. Primeira razão é para que todos se dobrem diante de Cristo Jesus e confesse que Ele é Deus. Todos irão reconhecer, inclusive aqueles que não aceitaram o remédio para o pecado, não creram na graça, não acreditaram na solução. Reconhecerão que Cristo Jesus é Deus, a sua divindade. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11, a palavra de Deus diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Todo joelho se dobrará.
e toda língua confessará que Ele é Deus, que Cristo Jesus é Senhor. Veja, neste retorno de Cristo Jesus, ou da terra, da cidade à terra, que trará a ressurreição dos mortos, na segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, como nós conhecemos, ela trará a finalidade de reconhecer justiça, senhorio, divindade. As pessoas reconhecerão aquilo que Christian falou: eu estou morrendo porque não tomei o remédio. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele pode todas as coisas, Ele proporcionou, mas eu não quis tomar este remédio. Que coisa, hein? E falando sobre a nova terra, eu esqueci de comentar isso. Lembra aquela promessa tão bela que a gente tanto ama? De João 14, de 1 a 3, e acho que até teve uma das pessoas que está acompanhando o Paim aí no YouTube, comentou, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas ou muitos quartos, e vou preparar um lugar para você. Então essa nova Jerusalém que vem do céu é esse local que Deus está preparando para você e para mim. A gente vai, encontra, e já que Deus preparou para nós, ela vai vir aqui para essa terra para herdarmos essa terra. Sabe? Nós passamos durante 1000 anos, e eu estou me incluindo aqui, incluindo você, e eu oro para que isso possa ser realidade. Nós passaremos 1000 anos entendendo por que nós estamos lá. Porque algumas pessoas não estão lá, porque outras pessoas estão lá, e tendo aquela bela surpresa de que, puxa, você me levou, me ajudou a estar aqui. Bem, agora nós estamos a par e reconhecemos que Deus é justo. Mas lembre-se que toda essa confusão do pecado, e a gente estudou sobre isso, acho que foi no segundo programa, o início das lágrimas, toda essa confusão se iniciou porque Satanás duvidou do caráter amoroso de Deus. É Deus um Deus justo? E agora, todos os seres humanos que já viveram na face da terra estarão vivos, porque Deus vai acordá-los. E agora Deus vai explicar por que eles não estão dentro da cidade. Por que eles estão fora da cidade? Da mesma maneira que nós aprendemos, eles vão aprender. E quando todos virem quem é Deus e quem é o Satanás, e as obras de Satanás, todos vão poder reconhecer: Deus é um Deus de amor. E todos vão se ajoelhar e confessar que Deus é Deus e que Jesus é Senhor. Mas o Christian comentou aí também que vai cair fogo do céu. Mas acho que deixa eu ler esse texto aqui. Apocalipse 20, verso 9. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. Eu vou dizer uma coisa para você, Christian. Quando minha esposa quer me agradar, ela me pergunta assim: qual que é o prato que você quer comer? Qual que você gosta? E ela prepara. Eu te digo que eu devoro aquele prato. Não sobra mais nada. Mas nós vemos aqui duas cenas. A cena do fogo, né, ao atacar a cidade. Esses ímpios, depois de confessarem Deus, eles atacam a cidade. E agora nós vemos o fogo, né? Que muita gente que nós muitas vezes chamamos esse momento de inferno, o momento do inferno, quando o fogo vem e consome tudo. Mas explica um pouquinho sobre esta obra, essa situação de Deus queimando as pessoas. Explica melhor para nós. Muito bem. Os 3 textos que nós vamos ler agora vão falar o seguinte, resumidamente para você e para mim. Primeiro, o fogo que consumirá os ímpios, as pessoas, não foi preparado para nós, tá certo? Foi preparado para Satanás e para os seus anjos. Ou seja, Deus nunca pensou em matar um ser humano. Deus sempre pensou em restaurar, em salvar. Por isso que ele entregou Jesus, que é o tema central da nossa série, São João 3, verso 16. Então, o primeiro texto fala sobre isso. O segundo texto diz que matar alguém, destruir o pecador, e junto com o pecado, porque a pessoa fez essa escolha,
é uma obra estranha para Deus. Há um outro texto na Bíblia que diz que Deus tem prazer na salvação do ímpio. Deus quer que o ímpio se arrependa, Deus quer salvá-lo, quer restaurá-lo. E o último texto é Malaquias, capítulo 4. Vamos ver rapidamente. Eu depois volto para Malaquias. Mateus 25, 41 diz assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Ou seja, Deus nunca preparou fogo algum para consumir nenhum dos seus filhos. O fogo foi preparado para consumir o diabo e os seus anjos. Isaías 28, verso 21, vamos ver, diz assim: o Senhor se levantará, como fez no monte Perazim, mostrará sua ira como no vale de Gibeon, para realizar sua obra muito, muito estranha, e cumprir sua tarefa misteriosa. Ou seja, extirpar com o mal. A morte, destruição, que envolva até alguém, é uma obra estranha para o Senhor Deus. E o último texto, Malaquias capítulo 4, verso 1 e até o verso 3, diz para nós que quando o Senhor fizer isso, não vai sobrar mais nada, pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, depois esmagarão os ímpios, que serão como o pó, sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Então vale a pena a gente encerrar a consideração sobre esse fogo, Douglas, mostrando para os nossos amigos, para aqueles que estão acompanhando a nossa transmissão, de que o Senhor não preparou nada de ruim para aqueles que o amam. É uma cena que não existe no caráter de Deus, a cena de produzir maldade. Agora, por outro lado, nós também temos que aceitar e entender que Deus, ele é juízo e justiça. Então, Deus deu tempo de graça e de salvação para todas as pessoas, mas chega um momento em que ele precisa acabar com o pecado. E se aquela pessoa está agarrada ao pecado, ela teve tempo para fazer a mudança, ela teve tempo para se desfazer, ela teve tempo para aceitar a graça, ela teve tempo para abraçar a salvação, mas por escolha própria, ela se colocou nessa possibilidade de ser destruída. Então, vale a pena a gente frisar: Deus não será mau por destruir o pecado. Deus seria mau se ele mantivesse esse mundo em pecado por mais séculos e séculos e séculos. Ele seria injusto comigo e com você que está assistindo, que quer fazer a coisa certa e nesse processo acaba sofrendo, se machucando, você está entendendo? Então chega um momento em que, se Deus não faz juízo e destrói o pecado, ele acaba sendo injusto até mesmo com seus filhos. Por isso ele se levanta e se levantará na realidade para executar esse juízo. Muito bem. E Deus, e aqui só agregando ao que o pastor Cristo está falando, ele não será injusto permitindo que alguém sofra para sempre. Nesse conceito de um inferno, que é um local onde as pessoas vivem eternamente sofrendo. Veja, o salário do pecado não é viver eternamente sofrendo. O salário do pecado é o quê? A morte. Deus, sendo um Deus amoroso, e a gente leu esse texto, fogo desce e consome. Põe fogo na madeira, por quanto tempo vai durar? Vai durar até tiver matéria, e quando acaba a matéria, acabou o fogo. Mas pastor, fala que o fogo é eterno. Bem, a Bíblia fala de fogo eterno de Sodoma e Gomorra, que Deus queimou Sodoma e Gomorra com fogo eterno. Isso quer dizer que o fogo ainda está consumido, Sodoma e Gomorra lá em Israel? Bem, eu já estive lá 7 vezes, mergulhando no Mar Morto, mergulhando não, mas banhando no Mar Morto. Eu te garanto que eu não vi nenhum fogo ainda na região. E se você quiser comprovar, vem com a gente, vamos montar uma viagem e vamos para lá. O que, quando diz eterno, é que as consequências são eternas, não tem mais como voltar, que não tem como apagar. Vai sobrar o quê? Pó, nada. E agora, Paim, e como o inferno não é
local, mas é um evento, esse fogo, ele proporciona, de certa maneira, uma limpeza para finalmente herdarmos a terra, não é isso? Exatamente. Nós poderíamos dizer que ele é fogo purificador, né? E Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 até o versículo 5, nos traz um relato do que é que nós vamos receber e como nós receberemos a terra depois deste fogo. E a palavra de Deus diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. João vê algo extremamente especial, diferente, toca o seu coração. Algo na nossa condição surreal, impossível de existir. Um lugar onde há justiça, onde não haverá dor, onde não haverá morte, onde Deus será governante. E aí Deus diz assim: escreve, João, porque estas palavras são verdadeiras, são dignas de confiança, porque eu, aquele que morri, aquele que se entregou, que ressuscitou, eu estou prometendo. Aquele que cumpriu todas as suas promessas até o dia de hoje, o justo. Apocalipse, capítulo 22, agora versículo 1 a 5, continua o relato daquilo que João viu. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como o cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Amém? Que Amém. relato magnífico, que coisa grandiosa. Talvez você me pergunte, mas pastor, por que que precisa ter uma árvore para a cura das nações se lá não haverá mais morte? Querido, é preciso entendermos. Eu acho que estive conversando com Douglas essa semana sobre isso, num dos nossos momentos aí de filosofar e de conversarmos sobre estas coisas. É preciso entendermos que ao estarmos no céu, ao recebermos a imortalidade que o Christian falou na volta de Cristo Jesus, onde o que é corruptível se torna incorruptível, não está dizendo que nós seremos imortais como Deus é imortal. O único imortal em essência é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são eternos porque eles são Deus. Nós seremos eternos e não iremos morrer, porque receberemos, através da água da vida, através da cura das nações, a imortalidade. Eternidade só em Cristo Jesus. Se lá, nesta terra,
Quando Deus restaurar tudo isso depois do fogo, quando não existir mais sombra de todo o sofrimento que aqui passamos, viveremos eternamente com Cristo Jesus. E está aí uma visão que seria extremamente importante nós trazermos à memória todos os dias. Porque diante de tanto sofrimento, de tanta angústia, às vezes nos parece até utópico ouvir falar sobre isso. Então, vai aqui um conselho. Medite nas últimas cenas da vida de Cristo Jesus e medite diariamente nas últimas cenas da história deste mundo, naquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Em especial, em dias desafiadores. A nossa vida será cheia de alento, de esperança e de força para continuar caminhando. Assim como lemos lá no início, que a arca estava presente na hora da travessia do Jordão. A presença de Deus está conosco. E é nestes momentos que nós podemos vislumbrar a presença de Deus, Ele dizendo: não desanime, mantenha os seus olhos fitos no autor e consumador da fé, porque Ele tem algo muito melhor preparado para aqueles que crerem, que tomarem o remédio contra o pecado, contra a perdição. Que imagens lindas. Obrigado. Quer dar 2 minutos para você? A gente está encerrando aqui com a seguinte pergunta, para você discutir com aqueles que estão ao seu redor e para você também compartilhar conosco. Em Mateus 8,11, a Bíblia diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Com quem você quer se assentar na nova terra e por quê? Olha que exercício bonito de imaginarmos estarmos na nova terra. E eu vou dar um desafio para você. Com certeza todos querem se sentar com Jesus, né? E esse é o principal. Mas não vamos incluir Jesus nesse exercício, ok? Com quem você gostaria de sentar e conversar? E por quê? Te vejo em 2 minutos. Seja bem-vindo novamente. Este é o último programa da série Decifrando 3:16, em busca por respostas. E nós demos aqui 2 minutos para você compartilhar com quem que você quer conversar no novo céu, na nova terra. E quem sabe ter um almoço, um café da manhã com ele, conversar e discutir algumas coisas.
ao compartilhar agora o tempo com os meus amigos, Wesley e Christian, eu também vou pedir para que eles possam dizer as suas palavras finais. Mas eu quero ouvir de você. Com quem que você quer se sentar na nova céu, nova terra? Pai, compartilha com a gente aí. Rapaz, eu ia fazer uma lista aqui, mas deixa para lá, nós não temos tempo para isso, né? Mas um bom momento, eu particularmente gostaria de estar ali com alguns amigos. Você, o Christian, pessoas que têm marcado a nossa trajetória, isso, familiares, mas em especial, eu gostaria de estar com Paulo. Como eu gostaria de bater um bom papo com Paulo. E aí os amigos têm também compartilhado conosco nas nossas redes sociais exatamente isso. Moisés, Daniel, Paulo, Abraão, e cada um aí escolhendo o seu personagem, né, especial aí, fora Cristo Jesus, que tem significado especial para cada pessoa que estará no novo céu e na nova terra. Meu querido amigo, 2 coisas eu gostaria de falar com você. Aceite Jesus Cristo. Não permita que a incredulidade lhe tire o privilégio de sentar à mesa com tantas pessoas que tiveram a vida transformadas e foram impactadas pelo poder de Cristo Jesus. Segunda coisa, não deixe de baixar a lição para o estudo durante esta semana. Ela vai aprofundar os seus conhecimentos, mas, acima de tudo, ela lhe colocará mais próximo de Cristo Jesus. De maneira especial, Jesus Cristo possa lhe abençoar, querido amigo e ouvinte. E que, se por alguma razão, como os pregadores gostam de dizer, em especial os evangelistas, mas esta é uma verdade, um desejo sincero do meu coração, nós não nos encontrarmos nesta jornada. Quero poder, em determinado momento, sentar à mesa contigo para ouvir a sua história na nova terra. Eu te espero lá. Obrigado. Vamos lá com o Christian agora. Christian, alguma das respostas, quem sabe a sua própria resposta e suas considerações finais. Excelente. Amigo Douglas, amigo Paim, com toda certeza nós teremos um encontro muito legal também no céu, quando nós poderemos contar para os anjos e para outras pessoas um pouco da nossa experiência aqui nessa terra, né? Desse momento, como pastores, enfim, vai ser muito legal esse encontro também. Um personagem que eu gosto muito é o Rei Davi. Eu vejo no Rei Davi um homem assim que tinha alegria, mas que tinha também coragem, que tinha ternura para cuidar, por exemplo, de uma ovelha, mas também que tinha bravura para enfrentar um gigante. E eu gostaria de ter um bate-papo com ele também e conhecê-lo pessoalmente, e isso vai ser muito legal. Eu me recordo da primeira perda que eu tive, que eu tenho lembrança, é de um tio que a gente gostava muito, e ele faleceu no acidente de moto. E de lá para cá eu sempre tenho acrescentado razões para estar na nova terra. E uma dessas razões será para encontrar você, que um dia, com toda certeza, vai passar por esse vídeo aqui e vai encontrar nas palavras que nós estamos trazendo da palavra de Deus, força para a sua caminhada espiritual. Eu queria dizer para você, encerrando minha participação nesta série, e agradeço, Douglas, pelo convite, agradeço, Pai, o privilégio de dividir a tela com vocês aí, e participar dessa minissérie, digamos assim. Eu quero dizer para você, querido amigo que está assistindo, que o seu espaço está guardado na nova terra. Tem um cantinho lá que Jesus preparou para você, para a sua família, do jeito que o seu coração sempre sonhou. De ter um lugarzinho gostoso, com árvores frutíferas, paz, tranquilidade, um riacho, sabe? E mais do que isso, um ambiente familiar, sem maldade, sem pecado, sem tristeza. Então existe um local especial preparado para você, e o céu vai ter o significado que ele terá com a sua presença lá. Eu gostaria muito de pedir para você, encarecidamente, não rejeitar a graça de Cristo, porque a fé em Jesus que é o passaporte para a gente entrar na Cidade Santa. Que Deus abençoe você, e nós temos um encontro marcado na eternidade. Obrigado pelas palavras, pastor Christian. Bem, eu quero escutar de você, e eu quero escutar de você através do cartão de conexão. Então faz o seguinte,
Procura aí no aplicativo da Bíblia o cartão de conexão, ou quem sabe escaneia aqui esse QR Code para chegar a esse cartão tão especial. O cartão de hoje, o último cartão, diz o seguinte: de todo o meu coração quero estar entre os que serão salvos quando Jesus voltar. Quero reinar com ele por 1000 anos, ver o triunfo final de Deus sobre o pecado e a rebelião e desfrutar da nova terra que Jesus irá recriar. Com o coração transbordando de alegria pelo amor e perdão de Deus. E aqui vem 4 opções. Aceito pela fé a salvação em Cristo e seu perdão para os meus pecados. Se esse é seu desejo, marque. Por amor a Deus, obedecerei a Ele sem reservas, incluindo a santificação do sábado, e aceito e colocarei em prática todas as verdades encontradas em sua santa palavra. Se esse é o seu caso, marque. Decidi ser batizado ou rebatizado na primeira oportunidade. Se esse é seu desejo, marque. Eu quero conhecer mais sobre a nova terra, marque esta opção. A segunda parte do cartão de conexão é pedidos de oração, só os pastores têm acesso. E também a última parte é a parte da onde você compartilha conosco as suas informações. A única informação importante ou necessária é o seu nome, mas se você não se importar, por favor, passe todas as informações para nós também. Neste momento, eu vou pedir para que o Christian ele possa orar conosco para encerrar essa nossa jornada juntos e o estudo de hoje da nova terra. Christian, ora conosco. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos por estas 8 semanas de crescimento espiritual. Nós te agradecemos porque a tua palavra está falando aos corações. Te agradecemos porque o Senhor deseja salvar ardentemente cada um de nós, cada um dos amigos que participou dessa transmissão, cada um dos amigos que também virão, porventura, assistir a estas transmissões gravadas. Nós oramos para que o Senhor possa realizar a tua boa obra de salvação em nossa vida. Nós oramos para que o Senhor também nos permita ter esse grandioso encontro na eternidade com o Senhor e com pessoas que nós amamos muito. É a oração que nós fazemos. Te agradeço por esses amigos, pelo Douglas, pelo Wesley. Oramos pela família de cada um deles, de cada amigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Christian, muito obrigado pela essa parceria, né, deste projeto nesse momento. Né? E com certeza teremos outros projetos também, mas que Deus te abençoe e um forte abraço, meu amigo. Opa, acho que estamos... agora sim. Valeu, Douglas, valeu, Wesley, um grande abraço, estamos juntos, meus amigos. Foi uma satisfação caminhar com vocês ao longo destas 8 semanas. Legal. Bem, não se esqueça de baixar a sua lição e estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais sobre o assunto da nova terra, do milênio, desse fogo que consome. Mas eu também quero dizer, obrigado, Wesley, obrigado aos irmãos aí de Duque de Caxias, do Distrito Itatiaia, obrigado pela parceria, a amizade que desenvolvemos com essa comunidade e é sempre bom conectar com você, meu amigo. Valeu, Douglas, foi bom demais fazer parte desses momentos, envolver essa galera especial aí, o pessoal ficou bem animado, tem sido gratificante. Que Deus possa te abençoar, meu amigo, que Deus possa abençoar aí o Christian, foi bom demais participar dessas 8 lições aí, aprofundando, relembrando e compartilhando o amor e a esperança em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, amigo. Abraço. Bem, muito obrigado você por ter acompanhado a nossa série Decifrando os 3,16. De uma ideia entre amigos, pessoas foram colaborando e eu quero deixar uma gratidão aqui a todos aqueles que participaram. Preciso mencionar alguns nomes aqui, como a Juliana, como o Everton, como a Lisier, como o Ronaldo, o Christian, o Wesley. Essas pessoas que de certa maneira estiveram diretamente envolvidos na produção e tantos outros compartilhando o link, apoiando na divulgação.
muito obrigado. E eu tenho certeza que na Novo Céu, Nova Terra, nós encontraremos aquela quarta surpresa de alguém chegando para você e para mim dizendo, obrigado. Aquele estudo influenciou a nossa vida, ajudou a nós conhecermos a Jesus, nos relacionarmos com Ele. E você tem parte de estarmos aqui. Que Deus possa te abençoar nisso. Acompanhe, continue acompanhando as nossas mídias sociais, porque outras coisas, outros projetos, outros estudos, outras mensagens serão postadas. Que Deus te abençoe e que meu desejo, a minha oração é que eu te possa ver muito em breve. E muito em breve estar com você no novo céu e na nova terra. Um forte abraço.